Mesmo com a pandemia, 70,5% da população vai comprar presentes para o Natal. Isso é que aponta uma pesquisa da CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Essa pesquisa foi realizada no período de 31 de outubro a 6 de novembro. Pelas ruas de Belo Horizonte já é possível ver pessoas com sacolas de compras para o Natal. Mas quem espera ser presenteado pode ter uma surpresa. Estou sem dinheiro e as coisas não tão fácil. Pretendo dar ninguém. A pandemia que parou o mundo pesou no bolso do brasileiro. Presente garantido só para as crianças. Pelo menos netinha a gente tem que dar, né? Uma lembrancinha, né? 2020 não foi fácil. Prova disso é uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas que apontou que a intenção de compras no Natal deste ano está abaixo do ano passado, quando 75% da população de Belo Horizonte dizia que iria comprar um presente. Mesmo assim, neste ano, mais de 70% dos entrevistados vão comprar pelo menos uma lembrancinha para amigos ou familiares. As vendas de Natal devem movimentar mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais em Belo Horizonte. A diferença entre como empresários e consumidores estão se planejando. Enquanto as empresas esperam que cada pessoa compre 2 presentes à vista, com valor médio próximo a R$100, os consumidores pretendem comprar 3 presentes pagando em média R$ 95 e parcelado. O que atrai o cliente, na visão do empresário, é o atendimento qualificado, mas na visão do consumidor é o preço mesmo. As roupas estão no topo da lista de presentes. 78,6% dos entrevistados optarão por elas. Em seguida vem brinquedos, com 41%, e calçados, com 26,9% das intenções de compra. E é importante também que as pessoas realmente tenham esse cuidado, né? Não comprem, não façam compras abusivas, não fiquem endividados. Neste ano, o melhor presente não poderá ser comprado. E o melhor presente que eu quero dar é para Deus, né? E que o menino Jesus venha nascer no nosso coração, que o nosso coração seja uma manjedoura. E que o mundo fique bonito, que o nosso mundo está muito feio. E que Deus dê nossa saúde e que conscientize as pessoas. E a gente percebe que boa parte destas compras está sendo feita pela internet. Bom, e além dos presentes, chega esta época, muitas pessoas já começam a planejar o merecido descanso anual e outras a saírem mesmo de férias. Só que neste ano está sendo bem atípico devido à pandemia causada pela Covid-19. Com isso, o governo federal estabeleceu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, que foi instituído por medida provisória e que depois se tornou lei. Assim sendo, foi autorizado que as empresas realizassem a suspensão do contrato de trabalho ou que pudessem optar pela redução da jornada. A medida continua valendo e se estende até o próximo dia 31 de dezembro, quando termina, então, o decreto de estado de calamidade pública. Mas por se tratar de uma determinação nova, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre como vai ficar alguns de seus direitos. Entre eles está a concessão de férias. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a advogada Juliana Bento. A nossa conversa virtual de todas as quartas-feiras. Bom dia para você, Juliana, bem-vinda. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo. Pois é, Juliana, como que fica essa questão, então? Trabalhador que teve o contrato suspenso por um período durante este ano, como que fica a contagem das férias desse profissional? Pois é, interessante, muita gente com dúvida mesmo. Esse período em que a pessoa teve o contrato suspenso, ele não vai ser computado para calcular o período aquisitivo de férias. Como todo mundo sabe, a gente tem que trabalhar 12 meses para a gente adquirir o direito de um mês de férias. Então, se, por exemplo, a pessoa teve 2 meses do contrato suspenso, esses 2 meses não vão computar para esse período aquisitivo de 12 meses, né? Então, a pessoa, por exemplo, que não estava começando a iniciar o período aquisitivo, ela vai ter que trabalhar os 12 meses, retirando dessa contagem os dias em que ela teve o contrato suspenso. Então, ela terá, por exemplo, uma pessoa que ficou com o contrato suspenso 2 meses, ela terá que trabalhar 2 meses a mais
para conseguir tirar férias, é isso? Exatamente, ela vai ter que trabalhar 1 ano e 2 meses para que ela possa conseguir tirar um mês de férias. Juliana, e no caso daqueles trabalhadores que tiveram a carga horária reduzida, como que fica a situação? É igual quem teve contrato suspenso ou não? Não, é diferente, porque a carga reduzida não vai influenciar na redução do tempo de cômputo de férias, não vai influenciar, por exemplo, também no valor do 13º salário. Então, para a gente poder entender, a redução da carga, ela vai permitir que a pessoa receba o salário dela de férias cheio, sem desconto algum, sem redução. Então, quem teve carga horária só reduzida vai tirar férias da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, e também isso não vai influenciar no salário? Não, de forma alguma. O salário vai ser o salário integral e não vai ter tempo, não vai ter que trabalhar nenhum tempo a mais para poder adquirir aí o direito de férias. Juliana, aquele trabalhador que ficar com dúvida na hora de assinar o recibo de férias, aquele trabalhador que achar que tem algum erro ali, né, no momento de fazer esse cálculo, o que é direcionado, o que ele deve fazer? Ele pode assinar ali com a palavrinha ressalvas, né, colocando ali, constando a ressalva, e se ele quiser esclarecer, ele pode procurar um advogado trabalhista, pode procurar também o sindicato da categoria e o próprio Ministério do Trabalho para poder sanar suas dúvidas. Agora, esse é um período que muitas pessoas gostam, né, de sair de férias, devido a férias escolares e tudo mais. E outra dúvida muito comum é em relação a esse desejo desse período de férias. Quem decide, quem tem autonomia de decidir sobre quando tirar férias? É o trabalhador ou é o empregador, Juliana? Pois é, muita gente confunde isso aí. O artigo 134 lá da CLT fala o seguinte: quem tem o direito de escolher, né, quem define o melhor período de férias é justamente o empregador e não o empregado. Muita gente acha que é um direito dele decidir qual é o melhor período. A gente sempre sugere que haja uma negociação entre empregador e empregado, mas a lei determina que quem vai determinar a data, né, o período em que o empregado vai tirar férias é o empregador. Mas o melhor é que haja um diálogo sempre, de preferência, com antecedência, que haja um planejamento, uma conversa entre empregador e empregado, né? Sempre. A melhor opção é sempre uma boa conversa, né? Juliana, férias coletivas. Muitas empresas também têm o hábito já de darem férias coletivas nesse período do ano para os funcionários. As empresas que já adotam essas medidas, no caso dos funcionários, eles são obrigados a saírem em férias coletivas? Pois é, muita gente fica chateada aí com o período de férias coletivas, falando que é tudo mais caro nesse período, mas infelizmente essas férias coletivas, em raríssimas exceções, a pessoa pode não gozar das férias coletivas. As férias coletivas, elas são obrigatórias mesmo, as pessoas têm que tirar férias nesse período. Mas fica aí um recadinho para todo mundo, que é uma medida necessária para que as pessoas tenham, né, os empregadores possam garantir um emprego. As férias, elas permitem que as empresas se organizem, por exemplo, baixa produtividade nesses períodos de festas. Essa sazonalidade, ela é importante para a manutenção do emprego. Então, essas férias coletivas, elas garantem o emprego de milhares de pessoas. Elas são importantes e as pessoas têm, sim, uma obrigação, têm que gozar o período de férias coletivas. São raríssimas exceções que podem não gozar, mas, de forma geral, são obrigatórias. Juliana, essas férias coletivas, elas podem ser integrais, o período integral de 30 dias, ou parceladas. Isso aí depende de empresa para empresa, é isso? Exatamente, justamente dessa sazonalidade, né? Como quem vai determinar isso? O empregador vai adequar a realidade dele e vai transpor isso para os seus empregados. Então, quem vai determinar isso é realmente o empregador. Tá certo. Juliana Bento, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e até a próxima semana. Até o próximo, grande abraço. Gente, olha só, uma Mamãe Noel aqui de Belo Horizonte encontrou uma forma diferente de distribuir abraços às vésperas do Natal, mesmo em tempos de pandemia. Vamos conferir. Feliz Natal! A pandemia do novo coronavírus reduziu ao mínimo o contato físico e os encontros. Mesmo assim, Mamãe Noel conseguiu continuar distribuindo abraços e brinquedos para crianças carentes. Com a cortina de plástico que ela própria fez, Fátima Sanzon abraçou as crianças através da barreira transparente. A cada breve encontro, uma ajudante da Mamãe Noel desinfectou a proteção.
Dedicada há quase meio século ao voluntariado em áreas carentes de Minas Gerais, Fátima não podia desistir de se transformar mais uma vez em Mamãe Noel, como faz todos os meses de dezembro. Mas dessa vez, ela teve o cuidado de cumprir todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, principalmente depois de ter superado um câncer de mama em fevereiro. Quem quer ajudar sempre encontra uma forma para fazer isso, né? E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, entre lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus, uma ótima quarta e até lá. Tchau, tchau.